Daqui a pouco menos de um ano, os brasileiros irão às urnas para escolherem os seus novos prefeitos e vereadores. Por isso, a partir de hoje, vocês começam a conferir aqui no RBV Notícias e também no portal rbv.com.br entrevistas exclusivas com os prefeitos dos municípios pertencentes à Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe, a AMARP. A gente recebe aqui nos estúdios da RBV Rádios em Videira o prefeito do município, Dorival Carlos Borga, para uma conversa sobre o meio político, as realizações do município nesse finalzinho do ano de 2023. Prefeito, seja muito bem-vindo aos estúdios da RBV Rádios aqui em Videira. Muito obrigado pela deferência em estar aqui para a gente conversar sobre o meio político. Muito bem, eu agradeço a oportunidade. Eu acho que realmente isso é muito importante, né? Principalmente nesse momento, e a gente falar sobre isso, porque a política realmente ela faz parte da vida das pessoas. E nós, agentes públicos, nós precisamos sim falar disso, né, no momento oportuno, para que as pessoas realmente fiquem sabendo e também como que funciona esse meio que impacta tanto nas pessoas. O senhor, nos últimos dias, assinou a sua filiação oficialmente ao PL, o Partido Liberal, o partido aí do governador Jorginho Melo, mas é uma história, é uma relação com o atual governador Jorginho Melo, com toda essa questão que já vem de outros anos, que foi sendo, de certa forma, quase que pavimentada aos poucos até chegar aí na sua filiação oficialmente ao PL. Muito bem. Eu só vou dizer para todas as pessoas que nos acompanham, né, que em maio de 2022 iniciou-se assim, um desconforto com relação ao prefeito Borga com relação ao PSD. Eu fui eleito e reeleito pelo PSD de Santa Catarina, mas em maio do ano passado a gente já não tinha mais tanto entendimento com relação ao partido, a forma com que o partido trabalhava, e eu manifestei a minha insatisfação e que eu estaria, sim, buscando então o meu afastamento com relação ao PSD e me colocando à disposição dos partidos. Nesse período a gente teve várias abordagens para a gente integrar em outro partido, então eu fiz isso com muita cautela e com muita segurança. Mas eu preciso também voltar um pouquinho para falar sobre por que o prefeito Borga se aproximou do governador Jorginho Melo, né? Já que o prefeito Borga não acompanhou as últimas eleições, o governador Jorginho Melo. Então eu vou falar o seguinte, que desde 2013 que eu conheço e converso com o governador Jorginho Melo, em 2013, quando ele nos visitou e ele nos pediu para que a gente apoiasse um pré-candidato ao deputado estadual, na ocasião, que era pelo PR, que era 22, que era o Natalino Lázari. E ele nos pediu para que a gente realmente fizesse uma força-tarefa e que a gente trabalhasse com ele, né? E nós realmente, como sempre olhamos o desenvolvimento regional e o fortalecimento da região, eu e muitos líderes aqui da nossa comunidade resolvemos realmente abraçar a ideia. E eu acabei sendo o coordenador da campanha do Natalino Lázari, e que o governador Jorginho Melo, na época ia para reeleição de deputado federal, ele levou o seguinte, que o Natalino poderia ser entre os 4 mais votados e que o PR, na ocasião, iria fazer de 3 a 4 deputados. O PR só fez 2 deputados e um dos 2 foi o Natalino. Então a gente trabalhou isso, Videira, a região inteira, abraçou a candidatura do Natalino Lázari, da qual eu fui coordenador. E a partir desse momento a gente sempre conversou muito com o governador Jorginho Melo, e a gente sempre mostrou a ele da importância de nós termos um alinhamento. Todas as vezes que eu fui a Brasília como prefeito, né, eu o visitei e a gente sempre conversou sobre o fortalecimento do PL em Videira, mesmo eu sendo o prefeito eleito pelo PSD. E as circunstâncias foram levando, nós tivemos a eleição do Borga, a reeleição, o PR não acompanhou a eleição e nem a reeleição do prefeito Borga, mas nem por isso que a gente deixou de conversar, porque acredito que o espírito público ele precisa prevalecer sempre, né? Então a gente sempre dialogou, e eu lembro muito bem, e eu tive a oportunidade de conversar agora com o governador Jorginho Melo, e que ele dizia o seguinte, né? Falava, nós queremos aproximar, ele dizia, não, eu quero você no meu partido. E eu dizia a ele,
Jorginho Melo, no momento oportuno, eu chego no partido. A gente vai alinhar. Né? E isso, você passaram esse período e a gente vem conversando já ao longo deste ano, né? E agora, efetivamente, então, a gente fechou esse diálogo que é muito longo, de muito tempo que a gente vinha conversando, e agora a gente concretizou então a minha filiação. Inclusive foi na noite de terça-feira, né, que o Jorginho Melo nos pediu, que ele queria realmente fazer, e ele já está fazendo um trabalho bastante grande com relação a isso, e a gente conversou sobre, né, os momentos políticos do estado de Santa Catarina, e ele falou: Borga, nós temos que olhar para frente, nós não temos que olhar para trás. E nós sempre conversamos, o Jorginho Melo sabe, e ele e eu sabemos das nossas conversas desde 2013, né? Então, para todo mundo colocar, nós nunca brigamos. O Jorginho Melo fez a parte política dele, nós fizemos a nossa parte. Agora é o seguinte, olhando ao futuro, né, nós temos que realmente alinhar. E eu quero colocar aqui, dizendo o seguinte, que a composição é o modelo, a forma de construção. Eu nunca vi e nunca vejo que a oposição cria alguma coisa. Aquele movimento oposicionista, ele não cria, ele só prejudica todo o entorno. Porque a partir do momento que você assume um cargo político, você tem que se doar, você tem que fazer um processo de doação. E não é para si, é para os outros, para quem você representa. E para mim ficou muito claro, desde o dia que botei o pé na política, que nunca foi o meu desejo, nunca imaginei que um dia eu seria vereador, e aí virei prefeito, né? Mas eu tenho muita consciência disso, que a gente precisa compor, a gente precisa construir. E também eu falo muito, e gosto de falar, de convergência. Quando você converge, você cria, você fortalece. Quando você diverge, é divergência, sai um a cada lado, e o momento e as coisas se enfraquecem. Então a gente conversa muito isso, e o governador, uma pessoa, Jorginho Melo, é uma pessoa política, inclusive eu me atrevo a dizer que como estratégia política é um grande nome, não só de Santa Catarina, como nacional, é uma pessoa que tem uma estratégia, uma condução política muito, muito apropriada. Por isso que ele tem um histórico político. Né? Se a gente não anda junto, né, a gente não precisa desmerecer, certo? Mas chega no momento em que você pode caminhar juntos, né? E aqui em Videira, se eu for falar para ti, né, nós tivemos muitas pessoas que não estavam junto com a gente, ou que não acreditavam na gente, e que criticavam na nossa administração, e hoje são pessoas que admiram a nossa administração. Prefeito, só para a gente completar a nossa conversa, a sua fala, o senhor bem mesmo trouxe, né? Em 2024, o seu mandato se encerra, o senhor entrega o município após 8 anos, o município que se desenvolveu, o município que atingiu números expressivos, e a partir desse momento, o prefeito Dorival Carlos Borga deixa de existir, mas o político Dorival Carlos Borga deve continuar acompanhando o desenvolvimento do município de Videira. É claro que para quem mora aqui, né, Ernesto, vive aqui, é natural daqui, tem que ter consciência. É o seguinte, eu quero que o meu município vá bem. É claro que encerrando o meu ciclo político, né, ou como prefeito, eu estarei, com toda certeza, acompanhando os processos, porque eu empreendo aqui no município de Videira, né? Meus negócios estão aqui, minha família vive aqui, e é claro que eu quero que o município de Videira, e vou fazer de tudo aquilo, entregar a minha contribuição sempre que for necessária, né? Para que a gente faça realmente esse município, que é onde eu vivo, que seja bom, não para mim, que seja bom para todos. Então esse é um processo, é claro que eu acho que uma vez você serviu a questão pública, você já sabe aonde que você pode contribuir, e é um momento que eu fui chamado e serei chamado, eu sempre estarei contribuindo, porque eu acho que essa é a característica da pessoa que olha para o todo, né? Se você pode ajudar, se você pode fazer a diferença, se você pode contribuir, seria muito egoísmo por parte da pessoa dizer, não, eu não quero, que isso não me traz nada para mim, certo? E eu acho que nós precisamos sim olhar
para si, mas muito mais para os outros. Então, eu estarei acompanhando, porque grandes projetos que estão aí, de novo, não foram projetos que nasceram da verdade do prefeito Bruno, nasceu da verdade, da necessidade do município de Videira. Então, vamos estar acompanhando, sim, o município de Videira, vamos nos determinar para que a gente realmente continue, juntamente agora, com 22, com o PL, né, com o governador Jorginho Melo, alinhando ações de governo municipal e de governo estadual. Obrigado, prefeito. A gente conversou com o prefeito de Videira, Dorival Carlos Borga, nesse momento, finalzinho do ano de 2023, as perspectivas para 2024 e, é claro, o meio político.